escola, a gente tem uma organização dos tempos, espaços e materiais por sala ambiente. A gente tem pensado muito aqui na escola, junto com o grupo de professores, através também da formação, como organizar os tempos, os espaços e os materiais da melhor forma, né, para que responda às necessidades e os interesses das crianças, né? E hoje a conversa, o diálogo, após a gente conhecer os espaços da escola, vai ser com essa intenção, né, de trazer a realidade da EMEI Piratininga, para a gente discutir algumas questões, mas também a realidade de alguns SEIs e algumas EMEIs aqui próximas, e a professora Sueli vai contribuir muito com a gente, né, porque é alguém que tem pensado muito sobre essas questões. O que vocês fazem? A gente joga, a gente brinca, a gente faz brincadeira, a gente faz piada. Mas eu não estou vendo os jogos aqui na sala, cadê? E dentro desses armários, o que tem? Brinquedos. Ah, tem brinquedos? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acho muito legal o grupo tomar uma iniciativa de fazer diferente de tudo que está acontecendo, né? Então, de tomar uma iniciativa diferente a um problema, buscar como é que a gente dinamiza, como a gente dinamiza. Eu acho super importante e acho que essa atitude, ela precisa ser realmente valorizada. As salas ambientes, elas são uma saída, né? Agora, as experiências que persistem, eu acompanhei algumas, as experiências que persistem frente a esses dilemas mesmo que você coloca, né? Quer dizer, como fazer? Porque a gente tem 6 salas e 6 turmas, a gente tem que ter ou uma combinação muito bem articulada para dizer, olha, hoje eu vou ficar mais tempo nessa sala e como que você se articula aí, ou então a gente tem uma linha do tempo super estruturada e amarrada, independente do que está acontecendo, a gente precisa sair. O que a gente percebe é que as salas ambientes, elas acabam funcionando muito interessante quando a gente tem uma sala de referência e a gente tem alguns espaços que a gente pode usar. A experiência italiana é o melhor exemplo desse, né? Então eles têm a sua sala de referência e eles têm um ateliê. Eles têm a sala todos têm sua sala de referência e além do ateliê eles têm a horta. Então é um espaço onde eles passam regularmente um tempo, mas eles têm a sala de referência. Então se eles estiverem fazendo na sala de referência qualquer atividade, seja brincando de faz de conta, seja
fazendo uma atividade de registro, seja lavando os brinquedos que tem presentes na sala, eles podem ficar. Faz algum tempo que a gente já vem defendendo essa ideia de que a brinquedoteca não deve ser um espaço único da escola, mas a brinquedoteca tem que estar em todos os lugares, né? Então, assim, se você tem a sala de referência como a única possibilidade, então ela vai ter que ter a biblioteca, a brinquedoteca, o ateliê do artista, a forma daí como a gente organiza, né, os cantos, ou mesmo assim, a organização, não é, cantos não é sinônimo de esquina, né? Mas é sinônimo de assim, aqui eu organizo todo o material de produção de arte, de criação, de expressão gráfica. Aqui eu organizo todo o material de construção. Então tem desde alguns legos até os toquinhos de madeira, até os materiais que eu posso usar para empilhar. Aqui eu tenho materiais naturais. É a sala de referência enriquecida e organizada. Legível, aí ela precisa ser legível, porque quando você tem muitos materiais, eles precisam estar organizados, ou esses materiais precisam estar caracterizados ali, seja por meio da escrita, seja por meio de registro das crianças, mas esse material está caracterizado. Acaba sendo interessante é que ali você tem condições de trabalhar com a sala de referência organizada, com a questão do tempo. Quando a gente fala agora do currículo integrador, do currículo da cidade, e a gente fala de participação, de envolvimento, de ensinar as crianças a pensar, a gente fala também da importância da gente diversificar a gestão do tempo. É importante ter uma atividade centralizada na professora? Agora eu vou contar uma história. Agora eu vou fazer um teatro de sombras, para vocês verem. Essa sala enriquecida possibilita a atividade diversificada, então você vai dizer, agora a professora vai colocar um X ou um sol nos cantos onde a gente vai trabalhar, ou nas áreas que vão ser abertas. Então vocês se organizem. Isso facilita também a atividade livre, que também é um outro momento importante do tempo da criança na escola. Ela poder escolher o que ela vai fazer. Eu vi as crianças na brinquedoteca e eu percebi o seguinte: como que a gente pode organizar, que ali a brinquedoteca é sinônimo da atividade livre, né? Como que a gente pode organizar essa atividade das crianças para não ficar um pouco aquela brincadeira espontânea e que as crianças não chegam a um final? Então as crianças vão fazer atividade livre, com produto, que é um elemento importante para a organização da atividade dela, para a organização do tempo dela, o disciplinamento dela. É um trabalho livre, é um tempo livre, a criança vai gerir esse tempo, mas é um tempo organizado. E ela, à medida que ela vai fazendo isso, ela vai se comprometendo com os produtos. Essas formas de gerir o tempo, né, elas são super importantes para a criança vivenciar, né? Seja atividade centralizada na professora, que ela vai ter que prestar atenção, acompanhar, fazer junto. Seja atividade diversificada, onde ela vai escolher um campo e ela vai ficar naquele campo. Seja atividade livre, que ela vai escolher o que ela vai fazer e de repente ela vai fazer com outra criança que também vai querer usar aquele material, ou ela vai fazer com alguém que vai querer montar o livro de história com ela, ou o gibi que elas estão montando. Aí a professora fica como alguém que acompanha, é o parceiro mais experiente. Então eu estou aqui, eu estou observando. Se as crianças estiverem trabalhando, eu estou só olhando e vou fazendo meu caderno de registro, né? Então a professora fica como aquela que oferece ajuda na hora que a criança pede e como alguém que está aí olhando todo mundo trabalhando e vai sugerindo. Quando a gente fala dessa brincadeira livre, é uma brincadeira livre das crianças que já estão calmas, porque elas participam, porque elas ajudam a decidir, porque elas são acolhidas, né? Porque elas têm uma diversidade de possibilidade. Então, eu acho que a sala de referência assim estruturada, ela, claro, desde que o professor vá todo dia um pouco lá fora, isso é importantíssimo, as crianças precisam circular, precisam fazer movimento, a criança precisa correr, a criança precisa tomar sol,
né? Então, tudo isso tem que considerar. Seja a sala ambiente, seja a sala de referência, esse espaço precisa ser rico. Ele precisa ser um convite para as crianças que entram. Então, os materiais precisam estar dispostos de jeito a encantar. Eles precisam estar dispostos de maneira que as crianças entrem e elas possam ter, inclusive, um tempo calmo de fazer escolhas. O material precisa ser organizado de uma forma mais atrativa, mais legível. Eu sei que ali o que eu guardo, eu sei naquele outro o que eu guardo. Não só eu sei porque eu convivo, mas eu sei porque eu vou criando também um símbolo, que isso também é importante do ponto de vista da apropriação da escrita. Eu tenho um símbolo, a escrita é puro símbolo, né? Então, eu tenho um símbolo que me avisa o que eu guardo ali. Então, independente, não vou guardar em qualquer caixa, eu vou guardar naquela caixa que tem tampinha, eu vou guardar na caixa que tem as tampinhas. Né? O desenho na porta, ele tem que ser na altura das crianças. Ele não precisa ser grande, ele não precisa ser bonito, ele precisa ser na altura da comunicação das crianças. O refeitório é um espaço para ser utilizado de um jeito legal, com obra de arte, com produção das crianças. Quanto mais as crianças se virem na escola e em tudo aquilo que tem na escola, mais elas vão se sentir parte, né? Porque a gente tem sempre que desconfiar das nossas práticas. É o único jeito da gente crescer. É legal ter muitos materiais, mas é legal também ter quantidades dos materiais, para que as crianças possam inventar com aquilo, experimentar com aquilo, e muitas possam fazer aquilo ao mesmo tempo. Nós podemos pensar, eu pensaria a atividade livre em 2 momentos. Uma atividade livre que a gente faz aqui na nossa sala e uma outra atividade livre que a gente faz lá no parque. Seriam 2 opções diferentes. Esse momento do encontro das turmas é o momento do subjetivo também, né? É o amigo que está na outra turma que eu não vejo mais, né? É o meu irmão pequenininho que está na outra turma que eu não vejo mais, o meu primo que está naquela outra turma que eu não vejo. Então, esses momentos de encontros coletivos, eles são muito importantes. Na verdade, assim, faz muito pouco tempo que a gente decidiu que criança de 1 ano só vê criança de 1 ano, e de 2 só vê de 2, e de 5 só vê de 5. Né? Então, quanto mais a gente puder promover esses momentos comunitários, mais legal a nossa proposta. Independente de ser sala ambiente, de ser sala de referência, promover esses momentos de encontro é muito importante, né? E que a gente pode acompanhar, né? Porque às vezes a gente acha que está uma bagunça e não está. As crianças estão brincando, conversando, fazendo coisas, né? A gente vai acompanhando e olhando meio de longe, meio de perto. Eu vejo em outros lugares assim uma experiência tão dinâmica, né? Desde as crianças irem produzir receitas culinárias na cozinha até, né? Um exemplo. Por que as crianças precisam se deslocar o tempo todo para o refeitório? Comer uma fruta, ela não pode comer no espaço onde ela está? A gente garante a higienização das mãozinhas, a gente garante que a fruta esteja higienizada, mas não precisamos interromper a atividade das crianças, o que significa parar de fazer, guardar as coisas que estávamos fazendo, levantar, nos organizar. Em alguns lugares se usa ainda a fila, que ainda, né, é mais organizar uma fila leva um tempo, né? Aí vai lá. Não, tem algumas coisas que a gente precisa discutir. O que dá para fazer aqui? Claro que nós não precisamos, numa sala desse tamanho, manter 12 bebês e o tempo inteiro as crianças ficarem aqui. Vai ser saudável sair, mas não saudável sair para ir ali comer um pedaço de maçã e voltar. A maçã pode ser servida aqui. E as crianças não precisam comer todas no mesmo momento, ao mesmo tempo, mastigando 20 vezes cada uma no mesmo compasso, né? As crianças podem, uma acabou de fazer aqui, levanta, vai lá, pega o seu pedacinho.
nós precisamos conversar sobre isso com o pessoal da alimentação. É a tarefa do coordenador, né? Essa é a tarefa que sobra para o coordenador, não só para o coordenador, os colegas ajudam muito nisso, a direção da escola ajuda muito nisso, mas esse é o nó do trabalho do coordenador, né? E eu acho que é bem isso assim. Todos nós sabemos que nós temos um discurso e uma prática divergentes. E nós sofremos, inclusive, com isso. Que a gente gostaria de fazer isso mais legal, mas a gente não sabe fazer, né? Um pouco daquilo que a gente vinha conversando. A gente aprendeu a fazer uma coisa e nós estamos sendo obrigados, exigidos pelo trabalho, pela sociedade, pelo tempo histórico que a gente está vivendo, a fazer uma coisa diferente. Como que a gente faz? Então, nós vamos precisar de ajuda. Então, assim, é o coordenador que pega na mão, é o coordenador que faz junto, é o coordenador que promove a experiência de duas professoras, uma que consegue fazer de uma forma mais articulada, com a outra que não dá conta de fazer tanto, e comenta, e discute. Promover essa troca. Papel do coordenador, papel da gestão, promover essa troca. Avaliar legal quem está indo, dizer assim, olha, eu vi uma experiência sua muito interessante. Vamos contar para os colegas? Aquilo que você estava fazendo, às vezes a pessoa nem percebe como um acerto. Vamos compartilhar isso com os outros, né? E ao mesmo tempo achar os textos legais, as experiências legais, os vídeos legais. O registro é para a gente. Eu acho que cada vez mais, e esse me parece um passo importantíssimo da secretaria, dessa carta de intenções, né? Porque a carta de intenções é um instrumento para o professor orientar a sua prática. Não é mais o planejamento que ele vai entregar para alguém avaliar. Então, para orientar a sua prática e complementar essa prática, essa carta de intenções, esse conjunto de intenções, pelo registro diário do que ele faz. Isso vai ajudar o professor a refletir. Então, acompanhar uma prática e depois observar o registro e depois ajudar o professor a relativizar, o próprio fato de que a gente vai estar fazendo isso, o professor já está mais atento. Porque é um instrumento para você, então você não precisa se enganar, né? Registra que daí a hora que você estiver fazendo isso, você vai estar satisfeita, porque daí sua prática vai estar avançando. O que eu tento fazer é dizer o seguinte, o que nós vamos discutir agora não tem nada a ver com questão subjetiva, não estou falando com ninguém, nós estamos discutindo a nossa profissão. E quando a gente está discutindo a nossa profissão, e nós estamos nesse momento histórico aprendendo a ser professor de educação infantil, eu quero que vocês vejam isso como uma possibilidade de alguém que enxerga de longe. Que qualquer pessoa, se eu estiver fazendo uma prática aqui com as crianças e vocês se colocarem no lugar do observador, vocês vão fazer isso. Vocês vão ter que dar essa devolutiva como eu estou dando para você. Agora, tem outras formas mais legais de fazer isso e mais chocantes e algumas vezes leva o pessoal à beira do suicídio, né? Filmar. Nós temos hoje esse recurso, você vai com o teu celular, você filma, depois você mostra para o grupo e vamos comentar o trabalho da colega, os acertos e os erros, onde a gente pode avançar. Acho que você pode começar, inclusive, levando filmagens de outras pessoas para elas discutirem, que elas vão se ver. Daqui a pouco você vai ter a condição de dizer, olha, acho que nós já estamos no ponto amadurecido da gente filmar as nossas práticas para a gente comentar aqui. Porque essa é a melhor maneira da gente se transformar, é a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo. E cada vez mais ser um elemento, né, a professora ter a certeza de que quando você entra lá, você entra com a crítica e com uma proposta. Né? Se você vai fazer uma análise, você vai também ter uma proposta. Nós precisamos valorizar, acolher os nossos professores, valorizar as coisas legais que eles fazem, de dizer, fulana, igual defesa de tese de mestrado e doutorado, a gente começa falando bem do trabalho e depois a gente pega, né? Então assim, olha,
foi muito legal, a temática foi legal, as atividades... Agora, tem alguma coisa que você pode avançar e eu gostaria que a gente junto, né, pudesse fazer isso.